Fala galerinha do terceiro, então vamos lá. Dando continuidade aos nossos conteúdos aí, em especial fazendo aí um aporte ao que a gente viu na aula anterior ali, que foi o cálculo da área usando a ferramenta do determinante de matriz 3x3, né? Cálculo da área de um triângulo quando a gente conhece as coordenadas dos seus três vértices, né? E a gente vai fazer um recortezinho, e até deixei umas perguntas na aula passada ali, o que aconteceria, né, quando os três vértices fossem alinhados, teria como pegar uma área zero, alguma coisa nesse sentido, né? E aí agora a gente vem para uma, dando continuidade para a geometria analítica de fato, né? Condição de alinhamento entre três pontos, ou ainda chamados pontos colineares, né? Quando os pontos estão alinhados, eles são ditos pontos colineares, ok? Bom, então assim, de certa forma, bem geral, né, dizemos que três pontos são colineares ou que estão alinhados se pertencem a uma mesma reta. Eu estou falando de três pontos porque não tem como a gente comparar se dois pontos são colineares. Dois pontos são sempre colineares, né? Sempre vai existir uma reta que passe por dois pontos, a não ser, claro, que eles sejam coincidentes, né? Mas pegando três pontos, então, distintos, obviamente, né? Verificar se esses pontos são colineares significa verificar se existe uma reta que passa pelos três pontos, né? Se eles estão alinhados, se pertencem a uma mesma reta. Algo mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, claro, não tenho uma reta, mas sim um segmento de reta, né? Eu tenho A, B e C colineares quando os três estão sobre a mesma reta, ou aqui nesse caso, sobre o segmento de reta, tá? E eu tenho aqui A, B e C não colineares quando eles não estão sobre uma mesma reta, né? Eu tenho uma reta que passa por A e por C, e tenho uma reta que passa por B e por C, e uma reta que passa por A e por B, mas essas retas não são a mesma, tá? Então tem que ter uma reta que passe por A, por B e por C, como acontece aqui, para que esses pontos sejam ditos pontos colineares, beleza? Tá, eu deixei na aula passada aí meio que uma pergunta, digamos assim, do que seria ali um triângulo de área zero, né? E aí retoma essa pergunta, o que seria um triângulo de área zero? Como que isso se dá? Né? É um triângulo que não tem área. Como é que é um triângulo que não tem área? Né? Eu vou colocar um videozinho aqui que vai trazer um pouco do que eu estou tentando fazer com que vocês entendam. Claro, triângulo de área zero, ou triângulo que não tem área, a gente pode até vir para a discussão de se de fato isso é um triângulo ou não. Né? Nas condições que nós colocamos em momentos anteriores, isso não seria um triângulo, tá? Mas a gente vai discutindo isso e vai analisando. Então é o seguinte, né? Ó, coloquei um triângulo aqui e fiz uma animação do ponto C aqui, né? A, B e C. E o ponto C então está animado de forma a se deslocar. Quando se desloca, ele está diminuindo, né? Aqui está a medida da área do triângulo ABC. Essa área está diminuindo, tá? Vocês vão ver que esse número vai tendendo a zero. E ele chega em zero, tá? Ele vai chegar em zero, claro, quando a gente não tiver mais um triângulo, né? Puf, você vem em cima do vértice e aí a gente automaticamente tem área zero. Então, quando esse C se desloca até chegar sobre o segmento ou lado que tem como extremos A e B, essa área vira zero. E quando essa área vira zero, então, considerando orientações anteriores, né, nós não teríamos mais um triângulo, né? Só para lembrar, um triângulo, a condição de existência é que a soma de dois dos seus lados, seja da medida dos seus lados, seja sempre maior que a medida de um terceiro, né? E quando esse ponto C vem e se coloca sobre o segmento AB, essa condição já não é mais atendida, né? Porque a soma de A até C, se você tiver sobre AB, tá? C estando aqui, ó. C num ponto em cima de sobre o segmento contido no segmento AB. Então, a distância de A até C mais a distância de C até B, ela não vai ser maior que a distância de A até B, ela vai ser igual. E quando isso acontece, não temos mais um triângulo, né? Para ser maior, ela teria que estar fora do segmento. Então, quando a gente chega nessa situação, a gente tem o que a gente chama matematicamente de triângulo degenerado. Não é um triângulo normal, mas sim o que a gente nomeia como triângulo degenerado,
que na prática nada mais é do que um segmento com um ponto aqui no meio identificado, né, com mais um vértice, tá? No meio é modo de dizer, mas entre os extremos identificado. Lógico que esse ponto C poderia estar se deslocando para cá até o momento que ele também ficasse alinhado com A e com B, mas de mesma forma teria um segmento de C até B e o A ficaria aí intermediário, ou se ele viesse para cá, eu teria um segmento de A até C e o B ficaria intermediário. Mas independente, a gente vai ter 3 pontos sobre um segmento onde 2 deles serão os extremos, certo? Quando isso acontece, a área do triângulo é zero, né? E esse triângulo deixa de ser um triângulo, né? Ele passa a ser um triângulo degenerado, tá? Que não é mais um triângulo, é um triângulo de área zero. Mas observem que quando isso acontece, os 3 pontos A, B e C ficam alinhados, né? E é exatamente isso que a gente está tratando agora. Então, um triângulo degenerado é um triângulo que possui A, B e C, os vértices alinhados. E esses vértices estando alinhados, eles atendem à condição de serem pontos colineares, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal. Pegando um pouco essa ideia do que é um triângulo degenerado e tal, enfim, e fazendo uma associação ao que a gente viu na aula anterior, né? Lembrando, na aula anterior a gente viu uma formulazinha para calcular a área do triângulo. O que a gente quer, né, como ideia aqui é o seguinte, né? Se a gente quer que um triângulo tenha área zero, ou seja, se a gente quer que os pontos sejam colineares, a gente quer que o triângulo tenha área zero. E se a gente quer que o triângulo tenha área zero, a gente quer que essa formulazinha aqui dê zero, né? Lembrando quem que é o D? O D é aquela matriz, né? Do x e y do ponto A, x e y do ponto B, x e y do ponto C, e a última coluna tudo composta por números 1. Quando isso ocorre, né? Quando essa conta inteira aqui dá zero, o triângulo tem área zero, então a gente está falando de um triângulo degenerado, automaticamente a gente estaria falando de pontos que são colineares, beleza? Só que um detalhe, para que isso tudo aqui dê zero, meio vezes det de D, basta que o det de D é que seja zero. Então isso só acontece se e somente se o determinante da matriz D for zero, beleza? Bom, de forma bem resumida, então, a gente tem o seguinte, né? Que para que um triângulo possua área zero, é preciso que os seus vértices sejam colineares, né? E aí uma coisa automaticamente leva a outra. Ou seja, se 3 pontos são colineares, então o determinante daquela matriz vai dar zero, né? Então, olha, veja bem onde é que a gente está chegando. Ou ainda, né, se 3 pontos A, B e C são colineares, o determinante da matriz D, constituída da seguinte forma: xa, ya, 1, xb, yb, 1, xc, yc, 1, esse cara todo aqui calculado, né, regra de Sarros e tal, tem que dar zero. Quando isso acontece, então automaticamente eu posso dizer que os pontos são colineares. Ou seja, em resumo, essa aqui é a condição que verifica se 3 pontos são colineares. Ou seja, se eu jogo os pontos aqui, x, a, b e c, e calculo o determinante deu zero, automaticamente eu posso concluir que os pontos então são colineares. Se não deu zero, deu um número negativo, positivo, mas seja lá qual for, mas deu um número diferente de zero, eles não são colineares. Bom, é simples daquela forma ali, então basta. Vou deixar aqui um exercíciozinho, na verdade eu vou deixar dois. O primeiro deles é o seguinte: verifique se os trios de pontos a seguir são colineares. O que eu estou dizendo? Verificar se A, B e C pertencem a uma mesma reta. Verificar se A, B e C constituem um triângulo degenerado. Né? Verificar se o determinante, quando eu substituo os valores de A, de B e de C, dá zero. Aquele determinante lá, xa, ya, 1, xb, yb, 1, xc, yc, 1. Vocês vão fazer isso para esses 3 pontos e depois para esses 3 pontos, né? E vão verificar o que acontece, vão verificar se eles são colineares ou não. E um exercício um pouquinho mais elaborado é pensar em 5 pontos, tá? Ah, mas como é que faz isso, professor? Lá a formulazinha lá, ou enfim, o determinante eu consigo fazer com 3. A ideia continua sendo a mesma. Mas aí, se você faz com A, B e C e vê que eles são colineares, o que você teria que fazer com o D e com o E para verificar se eles também são colineares, né? Essa praticamente é a pergunta, tá? Então, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: verifica com 3 e depois vê o que você faz com os outros dois
para identificar se eles são colineares. Só tomem cuidado um pouquinho, né? Pensando, claro, professor, não dá para colocar no gráfico, tanto na 1 quanto na 2 e responder? Até dá, mas a ideia aqui não é essa. A ideia é verificar algebricamente se eles são, ou seja, verificar se o determinante da matriz envolvendo eles vai dar zero. O detalhe é que aqui a gente tem 5 pontos, né? Então, é um pouquinho mais elaborada essa questão e vocês vão ter que pensar um pouquinho em cima dela, como aplicar o determinante de 3 a 3 para verificar se eles são ou não colineares, beleza? Além disso, surgindo dúvidas, enfim, por favor, entre em contato. A ideia é exatamente essa, que se porventura vir surgir dúvidas, que vocês possam questionar, possam perguntar, e é por isso que eu tenho deixado alguns exercíciozinhos aí no final. Beleza, galera? Bom, por hoje era isso. E aí a gente fica então com a próxima aula. A próxima aula automaticamente a gente vai falar de equação de reta e vai seguir uma ideia muito parecida com o que a gente está vendo aqui até o momento. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.